No coração de uma cidade pacata, um segredo há muito enterrado está prestes a ser desenterrado. Quando Clara, uma jovem mulher em luto pela perda de sua mãe, encontra uma antiga carta escondida entre os documentos da família, sua vida muda para sempre. Datada de 30 anos atrás, a carta revela um segredo obscuro e um nome desconhecido que lança Clara em uma jornada para desvendar verdades há muito esquecidas. O que começa como uma simples curiosidade se transforma em uma busca intensa pela verdade, onde traição, justiça e coragem estão entrelaçados em um drama emocionante. À medida que Clara mergulha no passado de sua mãe, ela descobre que a verdade, embora dolorosa, pode ser a chave para a justiça e a transformação. Prepare-se para um mistério que desafia a percepção do que é certo e errado, e para uma revelação que ninguém estava preparado para enfrentar. Em uma pequena cidade pacata, a vida de Clara toma um rumo inesperado quando ela encontra uma carta antiga entre os documentos da mãe, que acabará de falecer. A carta, com uma data que remonta a 30 anos atrás, menciona um segredo obscuro e um nome que Clara não reconhece. Esse achado, aparentemente simples, logo se revela como a chave para uma revelação que pode mudar tudo o que ela sabia sobre sua família e sua própria história. A descoberta do segredo começa a assombrar Clara, que se vê envolta em uma teia de mistério e incertezas. O que parecia ser uma simples tarefa de organização rapidamente se transforma em uma busca por respostas. A curiosidade de Clara é despertada pela menção de um segredo não revelado e um nome desconhecido que parecem ter sido cuidadosamente escondidos. Ela se pergunta: o que mais sua mãe poderia ter guardado? A cada página da carta, Clara sente um peso crescente de responsabilidade e urgência. Ela percebe que desenterrar a verdade pode revelar não apenas segredos familiares, mas também confrontar injustiças que foram ocultas por décadas. Essa nova jornada empurra para uma investigação que vai além do que ela imaginava, começando com o simples desejo de entender o passado de sua mãe. E, assim, o mistério se aprofunda, preparando o palco para uma revelação que ainda está por vir. Ao abrir a carta, Clara depara-se com uma descrição perturbadora de um evento trágico do passado de sua mãe. O documento revela uma promessa não cumprida e um encobrimento que afetou profundamente a vida da família. A revelação não só choca Clara, mas também a deixa com um sentimento de inquietação e curiosidade crescente sobre o que realmente aconteceu. A carta detalha uma série de eventos que sua mãe havia tentado manter em segredo, envolvendo uma traição inesperada e uma grande injustiça. Clara descobre que sua mãe foi uma testemunha de um crime grave, cujas consequências ecoaram por anos e cujas sombras ainda pairam sobre a família. Este novo conhecimento começa a mexer com a percepção que Clara tinha de sua mãe e de sua própria vida. Impulsionada pelo desejo de compreender o que aconteceu, Clara se vê mergulhada em um turbilhão emocional. O peso da verdade revelada pela carta é imenso e, ao mesmo tempo, a inquietação leva Clara a buscar mais respostas. O mistério só se aprofunda à medida que ela tenta ligar os pontos entre o passado de sua mãe e o segredo guardado com tanto zelo. Determinada a descobrir o verdadeiro significado da carta, Clara inicia uma investigação minuciosa sobre o passado de sua mãe. Ela começa a falar com amigos e familiares, esperando encontrar pistas que possam esclarecer o conteúdo enigmático da carta. No entanto, ela logo percebe que a maioria deles evita o assunto e mostra sinais claros de nervosismo quando a carta é mencionada. Essa resistência gera em Clara uma sensação de frustração e desconfiança. Ela se depara com um silêncio constrangedor dos que deveriam ser os guardiões da verdade, e isso só aumenta sua determinação. Clara percebe que a busca pela verdade não será fácil e que ela terá que lidar com barreiras emocionais e resistências inesperadas para desvendar o mistério. A investigação se torna uma verdadeira caça ao tesouro, onde cada conversa e cada detalhe encontrado são peças cruciais para entender o quadro completo. Clara se vê mergulhada em um cenário de desinformação e segredos, onde a verdade parece estar sempre um passo à frente, exigindo dela persistência e coragem. Durante sua investigação, Clara encontra um velho amigo de sua mãe que revela fragmentos importantes de uma história envolvente e traiçoeira. Esse homem conta a Clara sobre um escândalo de traição e uma grande injustiça que sua mãe testemunhou e que havia sido cuidadosamente encoberto por uma família poderosa. O segredo da carta começa a se conectar com um crime não resolvido. A história revelada é ainda mais chocante quando Clara descobre que sua mãe havia sido uma peça-chave na investigação desse crime. Os detalhes expostos pelo amigo revelam uma teia de mentiras e corrupção que pode ter moldado o destino de muitas pessoas, incluindo da própria família de Clara.
Esse novo entendimento sobre o passado coloca Clara em uma posição complexa e perigosa. O impacto das descobertas é profundo, desafiando Clara a confrontar não apenas a verdade, mas também os poderosos que tentaram esconder essa verdade. A realidade do segredo e das injustiças cometidas torna-se cada vez mais clara, e Clara se vê em um ponto de virada, onde a necessidade de justiça se torna mais urgente do que nunca. À medida que Clara avança em sua investigação, a tensão entre ela e seus parentes aumenta. Eles demonstram resistência em relação às descobertas de Clara, argumentando que revelar a verdade pode causar mais sofrimento do que alívio. O conflito familiar se torna palpável, com discussões acaloradas e sentimentos feridos à medida que Clara insiste na busca pela verdade. Os parentes de Clara tentam convencê-la a desistir, alegando que a verdade pode desestabilizar ainda mais a família. Eles têm suas próprias razões para evitar o confronto com o passado e, para alguns, é mais fácil manter o status quo do que lidar com a dor potencial de uma revelação. Clara se vê em uma encruzilhada, entre a lealdade à família e a busca pela justiça. Este confronto familiar não é apenas um desafio emocional para Clara, mas também um teste de sua determinação. A resistência dos familiares faz com que a verdade pareça ainda mais distante, e Clara percebe que sua jornada está longe de terminar. A necessidade de resolver o mistério se torna uma batalha pessoal e familiar, onde cada passo adiante é marcado por novas dificuldades. Após muito esforço, Clara finalmente encontra uma série de documentos que confirmam a veracidade do que a carta mencionava. Ela descobre que sua mãe havia sido uma testemunha crucial em um grande escândalo envolvendo figuras de alta importância. Esses documentos revelam não apenas a verdade sobre o passado, mas também colocam Clara em perigo iminente. A confirmação dos documentos leva Clara a perceber que a sua própria segurança está ameaçada, pois ela está agora em posse de informações que poderiam abalar poderosas figuras públicas. A verdade, que parecia tão distante, agora está ao alcance de suas mãos, mas também traz consigo riscos significativos. Clara deve decidir como lidar com essas informações sensíveis. O impacto das descobertas é profundo e transforma a investigação de Clara em uma luta pela sobrevivência e pela justiça. Ela se vê forçada a navegar em um campo minado de traições e ameaças, onde a verdade deve ser protegida a todo custo. A tensão aumenta à medida que Clara se prepara para o próximo passo, que pode ser a revelação final do segredo. Clara decide que é hora de enfrentar a família poderosa envolvida no encobrimento, apesar dos perigos iminentes. Com coragem renovada, ela confronta esses indivíduos e expõe suas mentiras, enfrentando resistência e ameaças severas. Sua determinação em buscar justiça é posta à prova enquanto ela busca aliados inesperados para ajudá-la. O confronto com a família poderosa não é apenas uma batalha de palavras, mas também uma luta contra um sistema de corrupção bem estabelecido. Clara encontra suporte em pessoas que também desejam ver a verdade revelada e que ajudam a desenterrar mais evidências. A colaboração e a coragem se tornam elementos cruciais na busca pela justiça. A jornada de Clara para enfrentar o passado é uma batalha épica onde a verdade finalmente começa a emergir. O processo de desenterrar e expor o segredo é intenso e repleto de desafios, mas Clara está determinada a seguir em frente. Esse embate é apenas o começo de uma série de revelações e confrontos que moldarão o futuro da cidade e da vida de Clara. Em um confronto emocionante, Clara revela publicamente o segredo da carta e expõe o crime e os responsáveis. A revelação causa um impacto significativo, agitando a cidade e revelando a extensão da corrupção e da injustiça. Clara enfrenta a hostilidade dos envolvidos, mas sua coragem e determinação são admiradas por muitos. A revelação pública não apenas desmantela o esquema de encobrimento, mas também leva a um processo de julgamento e a uma busca por justiça. Clara se vê no centro de um turbilhão de emoções e reações, onde a verdade finalmente tem a chance de prevalecer. A coragem dela inspira outros a buscar a verdade e a lutar contra as injustiças. O ato de revelar o segredo é um ponto culminante na jornada de Clara, levando a um processo de transformação e mudança. O impacto da revelação é profundo e começa a gerar ondas de justiça e reforma na comunidade. Clara observa com esperança e cautela enquanto o cenário ao seu redor começa a se transformar. Com a verdade finalmente revelada, a cidade e as vidas dos envolvidos passam por uma transformação significativa. Clara ganha uma nova perspectiva sobre sua mãe e sobre si mesma, enquanto a cidade começa a se recuperar das ondas de choque causadas pela revelação.
O processo de cura e reconstituição começa a tomar forma, e a sensação de justiça permeia o ambiente. A revelação do segredo traz uma sensação de alívio e de justiça para aqueles que foram afetados. Clara observa o impacto positivo das mudanças e reflete sobre a coragem necessária para enfrentar a verdade. A história de sua mãe e o segredo revelado servem como um lembrete poderoso de que a verdade, mesmo dolorosa, pode trazer transformação e esperança para o futuro. Enquanto a cidade e Clara se ajustam à nova realidade, o legado da verdade continua a influenciar e inspirar. Clara sente um profundo senso de realização, sabendo que a luta pela justiça e pela verdade trouxe um novo começo para todos os envolvidos, cumprindo o desejo de sua mãe e restaurando a integridade da história. Ao final dessa jornada reveladora, Clara encontra mais do que apenas respostas. Ela descobre uma nova perspectiva sobre sua mãe e sobre si mesma. A verdade, embora dura e desafiadora, traz consigo um senso renovado de justiça e esperança para todos os envolvidos. A coragem de enfrentar os segredos do passado e a determinação de buscar a verdade não apenas curam feridas antigas, mas também inspiram uma mudança profunda na cidade. Clara percebe que, apesar da dor e do confronto, o legado do segredo revelado é um farol de integridade e transformação. A história da última carta é um lembrete poderoso de que, às vezes, enfrentar a verdade é o primeiro passo para a verdadeira justiça e para um futuro mais claro e justo.